Lucas 14, do 25 ao 33. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. O qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra o outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele, ou com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela leitura da Tua Palavra. Senhor, Tu és um Deus maravilhoso. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque hoje podemos desfrutar, Senhor, da Tua Palavra, Senhor, dita, ó Pai, há milênios, Senhor Deus, mas que ainda hoje fala aos nossos corações, porque é verdade, Senhor, e a verdade não muda. Senhor, nós te agradecemos e pedimos, Senhor, que nessa noite fale, Senhor, a cada um de nós, a começar em mim, a cada um, Senhor, que está aqui, Pai, que a Tua Palavra venha tocar, Senhor. Eu sei que ela tem o seu efeito na vida de cada um, Senhor. Ó Pai, eu quero, Senhor Deus de graça, profetizar ela essa noite, Senhor. Ó Pai, que ela venha realmente tocar e modificar as nossas vidas, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Louvado seja Deus. Hoje o tema é ministério. É isso? Ainda bem, né? Graças a Deus. Eu fiquei em dúvida, né? Não, eu fiquei em dúvida, não. Para mim era ministério, mas eu fiquei meio assim, né? Confirmei com a Juliana. Se errasse, ia ser nós dois errando. Eu chamar ela aqui para passar vergonha comigo. Mesmo que para ministério tem muito assunto, né? Tenho certeza que se alguém já tivesse falado, ainda tem muito mais para se dizer, né? E ministério, como a gente sabe, é uma palavra que significa serviço. O ministro é um nome bonito para ser um servo. O ministro lá do nosso país tem vários ministérios, né, lá junto com a Dilma, lá com a nossa presidenta, tem vários ministérios. E os ministros que comandam esses ministérios são servidores públicos, são servos. Esse é o exato significado da palavra. Então, quando a gente usa lá na igreja, né, costuma dizer, vamos chamar os ministros, é um nome tão bonito, né, imponente, mas podia chamar aqui, vamos chamar os escravos da igreja? Ninguém ia achar meio estranho isso aí, ou os servos da igreja, mas é exatamente o mesmo significado. E para a gente pensar em ministério, a gente não pode deixar escapar essa definição da nossa mente. Pensar que o ministério, ser chamado para o ministério, é ser chamado para servir, para dar. Mas antes de eu falar algumas coisas que pode te desanimar, ou desanimar alguns, eu quero dizer algumas coisas que podem te animar. Tem coisa que te anima no ministério ou não? Tem ou não tem? Tem. Primeiro ponto. Nós temos o melhor patrão que existe. Servir a Deus, eu falo o seguinte, você não consegue servir a Deus, você não consegue emprego em lugar nenhum. Porque não existe um patrão melhor do que Ele. Não existe um chefe melhor do que Ele. Porque Ele é um Deus de amor, Ele é um patrão amoroso, que sempre tem bom ânimo com a gente, sempre tem boa vontade com você. Você pode errar,
Mesmo assim, ele vai ter paciência de te ensinar de novo. Você pode faltar, mas mesmo assim ele vai ainda acreditar em você e falar, não, vai, levanta, vai, anda, não para não. Você pode chegar a orar para ele e falar, eu estou te entregando todo o meu serviço. Ele vai te convencer, dizer que você é capaz, que ele te capacita. Um patrão que ele não manda você estudar, ele mesmo te ensina o que você deve fazer. Ele mesmo te capacita. Tem patrão melhor? Quem que é o patrão aqui melhor? Ivonete, você é um patrão melhor que isso? Não. Quem que é patrão aqui é melhor que isso? Não existe. Alguém que paga tão excelentemente, né? É maravilhoso trabalhar para Deus. Porque todo mundo pode te desprezar. Mas Ele nunca vai desprezar você. Ele nunca vai menosprezar o seu trabalho. Nunca vai deixar de valorizar aquilo que você fez com o coração. Pode ser que diante dos outros não vale nada. Mas Deus sabe o que você tem se empenhado. Por isso que trabalhar para Ele vale a pena. Por isso que abraçar esse ministério, o chamado dele, vale a pena. Você não vai encontrar ninguém tão bom para se conviver quanto Deus. Os irmãos de vez em quando atrapalham, mas Deus não. Deus não. Esse é um bom argumento, uma verdade que a gente tem que lembrar. Te motivou ou não? Sim, você já sabia disso, mas eu quero lembrar você. Dois. Primeiro, ele é muito bom, patrão muito bom. O segundo, grandes desafios. Trabalhar na obra de Deus não é um serviço burocrático e chato e repetitivo. Porque muitas vezes pode parecer. E muitas vezes a gente transforma ele nisso. Um negócio meio chato, ensaio, reunião. Ai não aguento ensaio, reunião, ensaio. Isso é detalhe. Porque o que Deus pode fazer através da sua vida é um ministério, no significado exato da palavra, é uma aventura. Porque aventura, a palavra aventura que significa aqui, enfrentar aquilo que vai vir. Nem sabe o que vai vir. Aventura não é você se programar em nada. É você falar, agora eu vou, e o que vier eu vou enfrentar. O ministério é assim, a gente vai, Deus levanta e fala, agora eu vou, o que eu vou fazer? Não sei. Eu já sei o que eu vou fazer hoje, amanhã não sei. Porque a palavra de Deus fala que é como o vento. Não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. A gente é assim. Se de fato você abraçou o ministério de Deus, você não sabe aonde você vai parar. Você não sabe, muitas vezes a pessoa começa ali com nada, daqui a pouco Deus levanta ela e faz ela ir em lugares que nunca ninguém imaginou, nem ela mesma imaginou. Tem gente que entra na casa de Deus viciado, drogado, arrebentado, morando na rua. E daqui a pouco está lá dirigindo uma igreja, está lá no meio dos missionários, lá não sei aonde, está lá pregando para uma multidão não sei aonde. Quem sabe onde Deus quer te levar? Enfrentar ou abraçar o ministério é aceitar uma aventura. Talvez para muita gente vai falar, não, melhor ficar por aqui. Vou ficar aqui, em casa assistindo televisão, e de quarta-feira e domingo. Deus tem muita coisa para fazer. Não tem nada chato e nem burocrático nisso. Pelo contrário, são coisas fantásticas. Fantásticas, são aventuras. Aventuras que você vai passar, coisa que nem a gente imagina. Isso é ser um ministro de Deus. 3. Primeiro, Deus é bom. Segundo, que é um desafio, é uma aventura. Terceiro é o quê? Poderes. Tem gente que fica assistindo o X-Men fantástico. Você viu aquele que transforma água em gelo? Você viu aquele que regenera? Você viu aquele que faz assim, vira tempestade, não sei o quê?
Se você seguir a Deus, Deus te concede dons, que você vai fazer coisas sobre-humanas. Você acredita nisso? Você vai colocar a mão sobre enfermos, enfermos serão curados. Você vai falar, Deus vai te falar, vai falar através de você coisas que não aconteceram ainda e que vão acontecer. Isso é profecia. Deus vai dar para você revelações que você não sabe como você sabe aquilo, porque o Espírito Santo te revelou. Isso são coisas sobrenaturais. Você vai pregar e a palavra vai entrar nos corações e vai transformar vidas. Pessoas que vão se matar, de repente vão ouvir a palavra que Deus vai usar você para pregar e vão se converter e vão ser um exemplo de vida por aí. Isso não são poderes espetaculares. Deus pode fazer... Alô, amém. Deus pode fazer coisas fantásticas. Já fez pela Bíblia. Abriu um mar vermelho. Deus pode usar você para ressuscitar um morto. Quando a gente abraça o Evangelho, a gente não sabe aonde a gente pode chegar e nem sabe até onde podemos realizar isso, o que podemos fazer, porque o poder de Deus é infinito. O que Deus quiser fazer, Ele faz, e se Ele quiser te usar, Ele te usa. Não é porque você é capaz, porque você é um instrumento de Deus aqui na terra. A igreja, nós, membros, somos o corpo de Cristo aqui na terra. Isso que significa o quê? Que Cristo vai fazer a obra dele através de nós. Ele vai falar através do seu corpo. Como é que você fala, como é que você faz as coisas? Através do seu corpo. Assim Deus vai fazer através da igreja. Deus é bom, é uma aventura, é poderoso. E temos uma garantia de que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Está lá Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo os seus propósitos. Em uma outra versão, fala o seguinte, sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem, se amarmos a Deus e estivermos nos ajustando aos seus planos. Se você estiver cumprindo a vontade de Deus, tudo que acontecer na sua vida vai ser para o seu... O quê? Vai ser para o seu o quê? Bem. Mesmo que aparentemente no primeiro momento pareça ruim. Quando eu vou ensinar a respeito da história da igreja, tudo que aparentemente era ruim, no final era bom. E tudo que aparentemente era bom, no final era ruim. É impressionante. Quando tinha perseguição na igreja, é bom ter perseguição na igreja? Não é confortável, mas é bom. Porque quando há perseguição, a igreja se torna fiel. Todo mundo abraça o Evangelho. Não tem crente meia boca, não, é crente. Não tem assim, aquele povo que está só olhando, observando. Não, é todo mundo fiel. E aí, aqueles que estão mais ou menos, ou eles se convertem de vez, ou eles se afastam de vez. E o que acontece? A igreja se torna forte, a igreja cresce. A história da igreja conta isso. E quando acabou, quase 200 e poucos anos de perseguição, a igreja cresceu, se tornou fiel. Não havia divisão em igreja. Acabou a perseguição, lá com Constantino. 50 anos depois já estavam adorando os apóstolos, já tinha estátua já acendendo vela, já estava fazendo um monte de bobeira. 50 anos depois só. Já tinha um monte de coisa, já havia um declínio moral. O que de vez em quando parece ser bom, nem sempre é. E aquilo que parece ser ruim, nem sempre é ruim. A única certeza que a gente tem é que aquele que procura amar a Deus e andar segundo o seu propósito, todas as coisas cooperam para o seu bem. Você acredita nisso?
Mas quando a gente fala em ministério, a gente pensa logo em um ponto essencial, que é o dom. Quando Deus concede um dom para alguém, Ele concede para que ele exerça algum serviço, algum ministério. Deus concede dons aos homens. Deus já concedeu dons aí para você? Não. Sim ou não? Quando a gente recebe de Deus um dom, a gente recebe também uma função. Ninguém recebe um dom para se ficar mais com uma ascensão ministerial, né? Para ficar mais legal, para ficar mais respeitado. Ninguém recebe o dom para isso. O dom tem uma função. Tem várias funções. Tem vários propósitos. O propósito é de edificar a igreja. O propósito de aprimorar a igreja. O propósito cada dom tem o seu propósito específico. Mas é o dom sempre com o sentido de servir a igreja. De suprir necessidades. É para isso que Deus concede dons na igreja. Como é que a igreja pode crescer se não tiver quem tem um dom de evangelismo? Como a igreja pode estar em paz se não tiver quem pastoreie, apacente? Como pode estar edificada se não tiver quem ensine? Como pode estar abençoada se não tiver quem ore? Cada dom tem sua função. E quando se recebe um dom, não se recebe um dom para si próprio, mas para edificar a igreja, para edificar o irmão aí que está do seu lado. A igreja parece um negócio longe, é para edificar o seu irmão aí que está do seu lado. E como você descobre o seu dom? Eu tenho uma receita simples: participe da igreja. Ah, não sei que dom que eu tenho, não participo de nada. Não vai nunca descobrir. Nunca vai descobrir. Mas se você começa a participar, de repente você vai num culto de oração, você vai no estudo bíblico, você vai fazer uma visita, você vai no hospital fazer uma visita, você faz visita no lar também, você está junto com os jovens, está junto com os varões, está junto com as varoas, está num coral lá ensaiando, e quando você menos vê, Deus já tocou no seu coração. É aqui que você tem, aqui que eu preciso de você. Talvez tenha algumas pessoas que já recebem de Deus uma clareza nesse sentido. Já sabem onde que tem que ir. Mas a maioria de nós temos que buscar, porque a palavra fala: buscai os melhores dons. É interessante isso. Porque a palavra de Deus nos ensina que quem dá o dom é Deus, é o Espírito Santo. Né? Tem várias passagens, um fala que Deus deu, depois fala que Jesus também deu. E também fala que o Espírito Santo deu. Então Deus deu. Pai, Filho e Espírito Santo. Ele capacita. É Ele que escolhe. Sabia que não é você que escolhe? Você busca. Mas quem escolhe é Deus. Porque tem gente que quer escolher um dom. Ah, eu quero um ministro, eu quero ser do louvor. Mas não canta, não toca. Não, vai buscar o seu ministério. Você vai perder tempo aqui. Ah, eu quero pregar. Não consegue pregar. Vai buscar outra coisa. Não é o seu aqui. Faz outra coisa. Deus tem... Primeiro, quando você está no lugar errado, você vai sofrer. Se você não está no lugar certo, é você que vai sofrer. Porque as pessoas não vão ser abençoadas. Não é seu dom. Você está no lugar errado. Primeiro, você não vai ser abençoado. Segundo, a igreja vai sentir falta. Porque o seu lugar é em outro lugar. Não é ali. É outro lugar. Não é que Deus não te quer. Deus te quer, mas em outro lugar. E se você não está naquele lugar que Deus te quer, o que acontece? Está faltando. Está faltando. Você não está lá, você está aqui. Ah, eu quero cantar no louvor. Eu quero tocar. Então, ora para Deus. Ó, Deus, eu quero. Tem que fluir alguma coisa. Se não fluiu, pode ter certeza, não é aí que Deus te quer. Porque quem decide é Deus. Você busca. Não é pecado buscar, não. Fala: Senhor, eu quero cantar no louvor. Ora, não tem pecado nenhum nisso. Ô Senhor, eu quero pregar. Quero ser um pregador. Ora.
Pede para Deus, não tem pecado. Ao contrário, Deus se alegra com isso. Lá em Timóteo 3 fala que aquele que almeja o episcopado, aquele que almeja ensinar, né, o bispo ali, seria o presbítero, o pastor. Se você almeja isso, boa obra almeja. É bom você desejar, não tem nada de errado nisso. Mas descubra o que Deus quer de você. Busque o que Deus tem para você. Não fica você frustrado. Ah, não, queria tanto aquilo. Coloca o seu ministério, coloca a sua vontade na mão de Deus. Porque onde Deus conhece a gente, Deus criou você. Deus conhece você desde quando você nasceu. Antes disso. Porque Ele é eterno. E Ele sabe muito bem onde você vai ser útil. E onde você vai ser feliz. Como eu falei lá, das vantagens de estar no ministério. E o mais legal está lá em Romanos 8, 28. Né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que estão dentro dos planos de Deus. Porque as coisas não estão cooperando para o seu bem. Alguma coisa, de repente, você está fora dos planos de Deus. E tem gente que fala, não, a culpa é do pastor. O pastor não me escolhe, não me consagra, né? Não foi o pastor que não me pôs lá como pastor, como presbítero, como diácono, como líder. Irmão, a oração aqui, a consagração aqui, não dá dom para ninguém, esqueça isso. Não dá dom para ninguém. Quem dá dom é Deus. Isso, o ato que se faz de consagração é o reconhecimento da igreja do dom que Deus já deu. A igreja reconhece, vê, fala, realmente, aquele é um servo de Deus, é um ministro de Deus, é um pastor, é um líder. A igreja reconhece. E vem a liderança e fala, não, esse aqui Deus tem mostrado, tem demonstrado que tem dom nele. E quem é responsável por te orientar, para te ajudar a descobrir o seu dom? É os pastores aqui. Responsabilidade da liderança. Você tem que se apresentar. E a liderança tem que discernir e consagrar. Isso se chama discernir, consagrar e orientar. Isso se chama discipulado. Quando você identifica qual é o dom, e quando você fala, você agora precisa ser preparado. Porque não adianta somente ter o dom. Sabia disso? Você tem que se preparar mais. Você tem que estudar. Você tem que melhorar. Você tem que se dedicar. Conheço várias pessoas que tinham capacidades, potencialidades. Potencialidade é aquilo que você pode ser. Mas não é ainda. E tantas pessoas que tinham um potencial tão grande e se perderam no meio do caminho. Porque achou que já era. E uma das coisas que Deus exige de nós, não só no ministério, mas na vida cristã como um todo, mas especialmente no ministério, é humildade. Humildade é ter a capacidade de aprender. Ter a disposição de aprender. Pode ser o primeiro, ou como todo mundo tem que saber que precisa aprender. Ah, eu toco, eu canto. Precisa aprender mais. Não está bom. Eu não me acho bom em nada. Falar, você toca bem, Paula. Não, você toca... Eu me sinto tão incapaz. Quando eu vejo alguém que toca mesmo, eu falo, eu queria ser assim. Em todo o coração, não estou falando sendo demagogo, não. Ontem, domingo, eu fui fazer um casamento num buffet e uma menina, pianista, concertista. Eu só vendo a mão dela indo pelo teclado. Aquela sonoridade, tudo quanto é nota certa. Um monte de nota e tudo certo. Que maravilha. Meu sonho era tocar assim. Aí ela vai falar, não é nada. Porque eu quero tocar que nem tal pessoa que toca 10 vezes melhor que ela. E é assim.
gente está tão longe. Eu falo isso porque é a minha principal área, mas quando eu ouço também grandes mestres ensinando, de pastores experientes, que tem uma cultura vasta, que tem uma experiência no ministério muito grande, é tão bom ouvir e aprender. Tão bom, tão bom. Tão bom, quanto mais você sabe, menos você erra. É matemática isso. Quanto mais você aprende, menos você erra na sua vida. Temos que ser humildes. Temos que aprender. Não está bom. A gente tem que ter sempre isso no coração. Não está bom ainda, tem que melhorar muito mais. Deus tem uma obra muito maior para fazer através da minha vida. Isso vai ser sempre assim. Até quando Deus levar a gente daqui. A gente não pode se conformar, não pode acomodar, não. Eu acredito que a gente está indo para frente ou está regredindo. A gente não consegue ficar parado. Está falando, está bom aqui, não está bom nada, você está voltando. Você tem que avançar. Não, preciso melhorar, preciso conhecer, preciso avançar. Depende de você. Deus te ajuda nisso. Olha que maravilha, que patrão maravilhoso. Deus te dá capacidade, ainda te abre as portas. Vai lá, conhece lá também. Ele te ensina. Você vai aprender com ele e com os irmãos. Com aquele que é mais experiente, com aquele que já experimentou coisas diferentes. Ministério é isso, é ser inconformado com a sua própria, com aquilo que você tem. Fala, não, Deus tem mais. Deus vai fazer mais. Eu quero mais, Senhor. Se a gente olha na Bíblia, são tantas coisas que Deus já fez. Fala, Deus, eu quero que aconteça aqui comigo. Senhor, eu quero ir avançar, eu quero fazer. Não é ser arrogante, não. É saber que Deus tem muita coisa para fazer. A obra de Deus é tão grande. Quando a gente olha por aí as coisas que acontecem no mundo, e a igreja, vocês assistiram ou ouviram falar alguma coisa do Rock in Rio que estava acontecendo? Né, do satanismo. Claramente adorado lá, né? Satanás claramente adorado durante as apresentações. Eles não perderam o foco da adoração. Eles começaram esse movimento lá na década de 70. Lá. Né? Kiss, Guns N' Roses, o Faith No More, que nome, né? Fé Nunca Mais, né? Faith No More. De origem satanista. Eles estão lá adorando Satanás. E hoje, muitas vezes, a gente ouve por aí a canção que a gente ouve que fala que é adoração, está falando em motivação só. Está falando, Deus vai te abençoar. E a gente esquece de adorar o nosso Deus, falar que nosso Deus reina. Eles estavam falando, sabe o que eles falaram lá, em inglês lá? O mal dura para sempre. Isso que eles estavam falando, essa é a letra da música deles. Enquanto a gente está falando, Deus me abençoa, esquecemos de falar, Senhor reina para sempre. O Brasil é do Senhor. Nós temos que adorar a Deus, falar que Ele é maravilhoso, que Ele é poderoso e nada pode mudar a vontade dEle. E a vontade dEle vai acontecer através da minha vida, através da vida de cada um de nós, através da igreja dEle aqui no Brasil e no mundo. A gente precisa pregar isso. A gente precisa profetizar essas coisas. A palavra fala que aquele que faz a obra de Deus relaxadamente é maldito. Aquele que faz a obra de Deus sem se dedicar, sem colocar o coração. Deus espera muita coisa de você. Ele fez um investimento altíssimo. Sabia disso? Ele fez o maior investimento que ele podia fazer, ele já fez pela igreja. E a gente precisa dar lucro para Deus. Em outras palavras, a gente precisa do quê? Dar frutos. Irmão, se a gente tiver um ministério que não dá fruto, a gente está arriscado a ser cortado e lançado no fogo. Não quero aterrorizar ninguém, mas isso pode comprometer a nossa própria salvação. A palavra de Deus, Cristo deixou bem claro isso. Não é para ninguém falar, não, Paulo
né? Escreveu muita coisa. Cristo falou 3 anos só. E várias vezes ele disse a mesma coisa. Aquela vara que não dá fruto em mim, eu vou tentar de novo. Mas se ela não der fruto, eu vou cortar e lançar no fogo. Vara, árvore. Você lembra da figueira que não tinha um figo? Há 2 tipos de fruto. Há vários tipos, né? Mas eu classifiquei em 2. Classificação sempre é uma limitação, sempre uma redução. Mas existem 2 que eu quero salientar para vocês. O primeiro deles é fruto do ministério. O que você faz tem que dar resultado. Se você é um evangelista, tem que ganhar almas. Se você é no grupo de adoração, a igreja tem que adorar. Não é você que tem que adorar, é a igreja. Adorar, eu mesmo adorar, eu não estou servindo ministério, eu estou fazendo alguma coisa minha com Deus. Quem está aqui na frente tem que fazer a igreja adorar. É como se eu estivesse aqui ensinando e ninguém entendendo. Estivesse pregando para mim mesmo. Eu prego para a igreja. Apesar que também prego para mim também. Deus fala com vocês e fala comigo também. A gente tem que produzir frutos. Se aquilo que eu estou fazendo não está produzindo nada, espera. Tem alguma coisa de errado aí. Tem alguma coisa de errado aí. Esse é um fruto. O outro fruto é o fruto do caráter. Se você não tiver fruto no seu caráter, irmão, se não for um homem e uma mulher de Deus, que tem uma vida íntegra, o seu ministério vai ser bem curto. Vai durar pouco. Porque ninguém consegue se sustentar. Pula de igreja em igreja. Porque não tem caráter. Não tem fruto de caráter, de transformação de vida. Porque tem gente que tem dom de Deus e perdeu o caráter. Deus quando até usa no dom ainda, a pessoa tem dom. Ela fala, acontece. Deus usa. Só que a falta de caráter dela vai destruindo, minando o ministério dela até que acaba. Não 1, não 2, não 3 pessoas, muitos grandes ministros de Deus se acabaram por causa disso. Porque não tinha caráter. Nós precisamos, nosso ministério precisa dar frutos ministeriais, resultados. Mas a gente precisa ter caráter. Produzir frutos dignos do arrependimento. Para que o nosso ministério cresça. Para que dê frutos, para que ele exista, persista. Para que quando você chegue no final da sua vida, você olhe para trás e veja que Deus te sustentou e que todos reconhecem a obra que Deus fez através da sua vida. Não é isso que você quer? Deus desejo. Chego lá no final da minha vida e Deus fala aí, servo bom e obediente. Só vale a pena servir a Deus se de fato a gente está agradando a Deus. A gente pode estar agradando aos homens, mas se não estiver agradando a Deus, a gente vai chegar diante de Deus e Deus vai falar assim, ó, sai daqui que eu nem te conheço. Concluindo, final da palavra, eu volto para o texto que eu comecei, em Lucas. E aquele texto fala o seguinte: é maravilhoso servir a Deus, só que muitas vezes a gente vai aborrecer muitas pessoas. Muitas vezes servir a Deus vai deixar um pouco insatisfeito o seu esposo, a sua esposa. Vai aborrecer seus filhos, vai aborrecer o seu pai, a sua mãe. E vai aborrecer a você mesmo. Vai aborrecer a si próprio. Porque a gente tem que abrir mão de muitas coisas para estar na presença de Deus, para servir a Deus. E muitas vezes você vai deixar de levar a sua namorada no shopping, vai deixar de levar seus filhos no parque, por causa do ministério. Não estou falando que isso é pecado, não é pecado, mas muitas vezes vai acontecer isso. Vai acontecer isso. É uma das pedras no caminho.
Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Se é para renunciar, irmão. Deus não está falando, larga tudo. Ele está falando, se for para escolher, escolha. Escolha o teu chamado. Deus vai dar sabedoria para você controlar tudo. Você não vai abandonar a sua família. Não estou falando isso. Mas muitas vezes você vai abrir mão do prazer de estar com sua família para estar servindo a Deus. Muitas vezes você vai deixar de fazer aquilo que você queria fazer, descansar. É justo muitas vezes. A gente trabalhou o dia inteiro. Vamos descansar. Mas você vai se aborrecer, falar, eu tenho que servir. E vai lá servir. Sabe o que acontece quando a gente faz isso? A gente volta renovado. A gente volta alegre, fortificado, cheio de fé. Porque a gente cumpriu a vontade de Deus. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Essas poucas palavras que eu falei. Porque ministério é muita coisa a ser dita. Eu tenho muita coisa para dizer. E Deus imagina o que tem para nos dizer. Mas que essas poucas palavras sirvam de despertamento para as nossas vidas.